Atualmente, o sistema tributário nacional possui hierarquia das normas, principalmente no aspecto tributário. Por conta disso, torna-se importante conhecer o conceito e o significado de cada um deles. Te convido a acompanhar a explicação nesse vídeo. Antes de explicar a hierarquia do sistema tributário, quero contextualizar para facilitar o nosso entendimento. Dentro do cenário atual brasileiro, existe uma hierarquização dos poderes de tributar e fiscalizar as empresas brasileiras. Quando falo de poderes, me refiro à União, ao Estado e ao município. Diante dessa hierarquia, existe uma divisão entre fontes primárias e secundárias. Vou tratar de modo organizado e separadamente essas fontes, a fim de facilitar a explicação e o entendimento. Vamos falar primeiro das fontes primárias. Podemos entender fontes primárias como sendo aquelas que modificam o ordenamento jurídico. Dentro dessas fontes estão a Constituição Federal, emendas constitucionais, leis complementares e leis ordinárias. No topo dessa hierarquia está a Constituição Federal. Essa é a principal fonte de uma nação. Isso serve também para o âmbito tributário. O sistema tributário nacional atua em consonância com a Constituição, através dos seguintes aspectos. Primeiro, estabelecendo tributos. Recomendo a leitura dos artigos 145, 148 e 149 da Constituição Federal, onde regulamenta sobre essa fixação dos tributos. Segundo, estabelece os limites do poder de tributar. Os artigos 150, 151 e 152 da Constituição legislam sobre isso. Terceiro, distribui a competência tributária. Em outras palavras, define e delimita os entes tributários em relação aos impostos e tributos que competem tanto à União quanto ao Estado e ao município recolherem. Por último, dispõe sobre a repartição das receitas tributárias. Se no terceiro aspecto eu citei as delimitações de cada ente tributário, aqui se refere à repartição das receitas tributárias que pertencem à União, ao Estado e ao município. Essa, portanto, é a definição da Constituição Federal, que está no topo da pirâmide da hierarquia do sistema tributário nacional. Falando agora sobre a emenda constitucional, a característica mais importante da emenda é que ela é o único instrumento legal permitido para se alterar a Constituição Federal. Essa legalidade está prevista no artigo 60 da Carta Magna, que é a Constituição Federal. As emendas podem ser propostas através de 3 quesitos. O primeiro é que deverá ter, no mínimo, o apoio de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. O segundo é que ela pode ser proposta pelo próprio chefe do Poder Executivo Federal, que nesse caso é o Presidente da República. E o terceiro é que pode ser proposta também por mais da metade das Assembleias Legislativas Federativas, ou seja, as Assembleias dos respectivos estados, por meio dos deputados estaduais eleitos. Além disso, nessa Assembleia Legislativa Estadual, só entrará para o cômputo caso seja apoiada pela maioria relativa de seus membros. Essa, portanto, é a característica da emenda constitucional. O professor Paulo Henrique Pegas, em seu livro Manual de Contabilidade Tributária, explica que a lei complementar surgiu no Brasil em 1965, através da emenda número 18. A ideia original do legislador foi criar um modelo de lei que tivesse abrangência sobre o interesse nacional. Uma característica importante da lei complementar é que a própria Constituição Federal é quem define os temas que serão abordados por ela. Tratando agora a lei complementar sob o aspecto tributário, podemos definir que ela pode criar e regulamentar, tanto definindo a base de cálculo quanto o fato gerador. Podemos citar alguns exemplos da lei complementar no âmbito tributário, como o Código Tributário Nacional, o PIS, o PASEP, COFINS, ICMS, ICSS e também o Supersimples, que é o Simples Nacional. Essas, portanto, são algumas características da lei complementar. As leis ordinárias, basicamente, são as leis que regulamentam o dia a dia. São as leis ordinárias que instituem e regulamentam os tributos. Cabe ressaltar que, em alguns poucos casos, os tributos são regulados pela lei complementar, conforme eu mencionei ainda há pouco. Outro detalhe interessante é que não é a Constituição Federal quem cria os tributos, ela apenas direciona a forma como se tributa e para quem compete a sua instituição. Ou seja, a Constituição obriga, por assim dizer, a cada ente tributário a criação e regulação do tributo. Tentando ainda simplificar a definição, podemos dizer que a Constituição Federal é a mente por trás de todo o tributo regulado em nosso país. Por último, a lei ordinária não está sujeita à hierarquia. Uma lei federal, por exemplo, não vale mais que uma lei estadual ou municipal. As leis ordinárias são leis próprias de cada ente da federação e têm o poder apenas dentro dos limites e de sua competência tributária. Essas são algumas características da lei ordinária. Até este momento, tratamos exclusivamente de fontes primárias.
A partir de agora, vamos abordar as fontes secundárias, que são as medidas provisórias, decreto legislativo e regulamentar, resoluções, tratados e convenções internacionais, instrução normativa e ato declaratório. Vamos falar das medidas provisórias, mais conhecidas como MP. A medida provisória nasceu na Constituição de 1988 para substituir o então denominado Decreto-Lei. Ela tem como característica tratar de assuntos relevantes e urgentes. O presidente da República pode criar uma medida provisória sem a participação, a princípio, do Poder Legislativo. A medida provisória tem um prazo máximo de 120 dias após sua publicação. Aqui no canal tratei sobre os princípios tributários e nele expliquei um pouco sobre o trâmite da medida provisória no Congresso Nacional. Recomendo que assistam para um entendimento melhor. Essas são algumas características da medida provisória. O decreto legislativo é uma espécie normativa que regula as matérias de competência exclusiva do Poder Legislativo. Explicando de um modo mais simples, esse decreto tem por função promulgar leis no qual não depende da aprovação do Poder Executivo. É por meio de decretos legislativos que o Congresso Nacional julga as contas do Presidente da República, como, por exemplo, resolver tratados, acordos ou atos internacionais, além de apreciação dos atos de concessão ou renovação de emissoras de rádio e televisão, dentre outras funções. Falando sobre o decreto regulamentar, ele é realizado pelo Poder Executivo, tanto do Estado quanto do país. Esse tipo de decreto não pode criar nenhuma nova norma. O decreto regulamentar é uma combinação de normas anteriores ou podendo ser também ajustes de itens que a lei direciona para o decreto consolidar sobre determinado assunto. Falando agora sobre resolução, ela é uma norma jurídica destinada a disciplinar assuntos do interesse interno do Congresso Nacional. Os temas da resolução mais corriqueiros referem-se à concessão de licenças ou afastamento de deputados ou senadores. As resoluções são instrumentos legais oriundos do Senado Federal com dois objetivos. O primeiro, eliminar ordem jurídica declarada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E segundo, estabelecer os limites das alíquotas dos impostos sobre transmissão, que é o caso, por exemplo, do ITBI e do ITCMD, estabelecer também limites da alíquota de circulação de mercadorias e serviços, denominada como ICMS. Esses, por exemplo, são alguns aspectos da resolução. Podemos definir tratados e convenções internacionais como sendo acordos celebrados pelo Poder Executivo de dois Estados soberanos, com efeitos em ambos os territórios dos países. Como Estado soberano, entende-se como um governo, um povo ou um território. Esses tratados são acordos formais firmados entre sujeitos do direito internacional público, com o intuito de produzir efeitos jurídicos no âmbito internacional. Pode-se dizer também que é um ato jurídico complexo, que envolve pelo menos duas vontades. Basicamente, essa é a definição dos tratados e convenções internacionais. A instrução normativa visa instruir de forma mais detalhada os artigos da lei. O próprio nome é autoexplicativo. Vale destacar ainda que a instrução normativa não tem o poder para aumentar a base de cálculo dos tributos, embora já tenha ocorrido essa situação. Outra característica da instrução normativa é que ela visa disciplinar a execução de determinada atividade a ser empenhada pelo poder público. Finalizando as fontes secundárias, vamos falar agora sobre o ato declaratório, que tem por função interpretar pontos obscuros dos instrumentos legais, além de ampliar o raio de ação desses instrumentos. Existem vários tipos de atos declaratórios que produzem diferentes efeitos. Alguns criam uma situação, outros cessam, outros transferem direitos e deveres. Essas são, portanto, as fontes secundárias listadas aqui neste vídeo. Essas foram as referências usadas para fundamentar este estudo. Te agradeço por estar acompanhando até aqui, obrigado e até a próxima.